Olá, aqui é o Marcos Beck, eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos e no vídeo de hoje eu quero atender um pedido que eu recebi nos comentários. Há pouco tempo atrás eu fiz eu adaptei uma história que eu tinha feito para o desafio Flip Through, ou seja, eu tinha feito ela naquele formato para leitura no celular, que eu já venho falando há um tempo, né? Ou leitura vertical, né? Narrativa vertical, ou mobile comics, ou whatever. Aqueles nomes que todo mundo está usando ultimamente para esse estilo de quadrinho, que é aquele quadrinho que você tem que ficar scrollando e vai lendo, né? Então ele não tem páginas. E aí eu peguei essa história que chama Falar é Fácil e adaptei ela para o Instagram, ou seja, eu tive que dividir ela em 10 páginas, eu não sei se chegou a dar 10 páginas, mas eu tive que pegar os quadros e rediagramar para que ele para que a história pudesse se encaixar direitinho no formato do Instagram. E aí eu recebi um comentário, infelizmente, eu peço desculpa, mas eu não lembro do nome da pessoa que pediu para eu fazer isso, mas a pessoa pediu para que eu mostrasse como que eu faço isso. Então eu vou mostrar para vocês já que eu vou começar a postar agora o Finding Charlie em português no meu Instagram. Então eu vou ter que fazer isso também. Eu já queria aproveitar para mostrar como eu faço essa transição, essa mudança, né, rediagramação da versão Webtoon, da versão narrativa vertical para leitura no estilo Instagram, que é quadrado e, né, com páginas passando, né, com o swipe lá de um lado para o outro. E antes de continuar, eu queria avisar a todo mundo que depois de um ano fechado, eu finalmente abri novamente vagas para o meu curso online HQ na Prática. Eu poderia explicar tudo que tem a ver com esse curso aqui, mas eu fiz um vídeo exclusivo falando todos os detalhes sobre esse curso, sobre as vagas e tudo mais, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e assistir esse vídeo inteiro e entender melhor como funcionam essas vagas para HQ na Prática, certo? Então estou te esperando por lá também. Então vamos lá. Eu estou aqui no Clip Studio, eu vou abrir o primeiro capítulo do Finding Charlie, né? Aqui, vamos lá, HQ, Finding Charlie. Vamos pegar aqui o capítulo 1. Vamos pegar aqui a parte 1. Bom, como você pode ver, mesmo sendo feito, desenvolvido para ser lido todo de uma vez só, fazendo scroll, né, leitura na vertical, eu tive que dividir em páginas essa história, simplesmente porque para poder subir no Webtoon, que essa história, né, esse HQ foi feita para um concurso do Webtoon, eu tenho um tamanho limite tamanho vertical limite, né? Que eu não lembro exatamente o tamanho agora, mas eu tive que criar páginas exatamente nesse tamanho que é para poder subir lá e participar desse concurso. Então, você vai ver que ele está meio que dividido em páginas, mas no final a leitura vai ter aquele sentido de ser tudo uma coisa só. Que agora eu preciso transformar tudo isso em um quadrado, né, em vários quadrados na verdade, e dividir. Eu quero mostrar como que eu faço isso na prática aqui. Talvez eu faça modificações, né? Essa versão que você vai ver eu produzindo aqui talvez não seja a versão final, eu só quero mostrar qual é o processo que eu costumo usar normalmente. Então voltando aqui para o Clip Studio, a gente vai criar um novo quadrinho, vamos lá, colorido. Bom, esse quadrinho é colorido, né? Porque eu fiz com tons de azul, então vou ter que deixar ele colorido. Eu acho que eu vou usar esse aqui, 200 milímetros também, 200, 600, gray, só mudar para color. Aqui essa parte é a margem, né, que eu estou usando. Ó, você pode ver que eu tenho 20 centímetros aqui e 16 aqui, que seria a margem interna, né, a margem de segurança, na verdade, que é essa linha que você consegue ver aqui. Então eu vou chamar de Finding Charlie IG para a gente ter a noção do que é o que. Porque isso tudo é só a parte da organização mesmo, não faz tanta diferença no final, que você organiza como você achar melhor, né. Vamos lá. Ok. Então agora eu vou ter um quadrinho, né, configurado com formato quadrado, né, e todas as páginas vão ser quadradas num formato de 20 centímetros por 20 centímetros. Isso vai fazer um tamanho muito maior por causa dos DPIs, né, por causa da resolução, acaba sendo um tamanho muito maior do que eu preciso para publicar no Instagram. Mas eu gosto de fazer assim, eu prefiro fazer com um tamanho maior e depois reduzir para publicar na internet, no geral, porque todos os sites vão preferir um tamanho menor, mas eu faço sempre isso porque caso eu queira utilizar esse quadrinho depois para uma versão impressa ou para qualquer outra coisa, eu gosto de ter os desenhos num tamanho grande. Então por isso que eu sempre faço maior do que a versão final da webcomic. Essa seria então a primeira página. Você pode ver que ela já vem com essa margenzinha, que na verdade é só para eu ter uma noção da margem de segurança, tentar colocar tudo dentro, né, todos os textos dentro dessa margem de segurança. Finding Charlie começa com esses
essa exposição, né, que a gente chama, exposition, né, como alguns chamam, que é basicamente contar uma história de background que é para poder introduzir um pouco do assunto, que senão eu teria que fazer vários diálogos e coisas para introduzir coisas super simples, e eu resolvi escolher economizar tempo, economizar quadro, para explicar isso de uma forma mais explícita para o leitor, como se ele estivesse contando para a personagem. Então, praticamente essas primeiras páginas vão ser essa exposição da história do Charlie dentro dessa família, né? O Charlie, para quem não leu ainda, o Finding Charlie é o cachorrinho que se perde, e a família, né, que é formada pelo Marvin, o Jonathan e a mãe deles, é que vão atrás deles depois. Então a gente começa com essa exposição, e a primeira coisa que eu vou fazer é procurar aqui onde estão os quadros. Pode ver que eu dividi por tamanho, por quadros aqui. Normalmente eu já faço essa divisão pensando que eu vou querer usar isso no futuro, vou querer pensar, né, em reutilizar essas imagens, então já faço a divisão para ter essa noção mais simples, né? Então, o Q1 aqui é o primeiro quadro, e aí eu venho aqui e simplesmente recorto ele, melhor, copio ele, né, com Ctrl C aqui, e vou lá e vou começar a colar. Então você vai ver que aqui ele já colou, né, com a pasta direitinho, né, com o diretório direitinho aqui, Q1, que é para a gente saber qual é qual. E aí eu vou começar a posicionar de acordo com a narrativa visual, né? Dependendo do que eu vou querer, eu tenho que lembrar que é mais compacto, né? A leitura no Instagram não é uma leitura que você pode ter muito espaçamento entre as coisas, então provavelmente eu vou tentar encaixar tudo nesse formato, todas essas primeiras exposições e no máximo 2 páginas, que é para poder dar aquela resumida rápida na história, né? Então, o que eu faria de diferente aqui, provavelmente eu vou fazer, é colocar quadros nisso, em vez de deixar eles soltos assim. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vou jogar aqui. Pronto, agora eu tenho então o que seria o conteúdo dessa primeira página, né? Eu tenho que lembrar sempre que quem está lendo no Instagram está lendo num celular, que nem sempre vai ter a tela muito grande. Então, é muito importante lembrar que o tamanho da fonte faz diferença. O tamanho da letra que você vai usar faz muita diferença. Então, eu não posso colocar textos muito pequenos. Já aconteceu de eu ler quadrinhos que me mandam ou que me marcam às vezes no Instagram, e a letra é muito pequena e às vezes você tem que dar zoom, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o tamanho da fonte que você vai usar. Então você vai perceber que eu ainda não traduzi o Finding Charlie, né? Ele está com os textos em inglês. Então, provavelmente algumas das traduções, na verdade, não vão ser idênticas, né? Porque eu provavelmente vou ter que diminuir a quantidade de texto quando eu for fazer a adaptação pro Instagram. Então vamos testar aqui, pegar essa primeira página, vou pintar, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, agora eu tenho que posicionar eles de um jeito interessante, né, para poder posicionar os textos. Então talvez eu tenha que usar um pouco mais de fluxo de leitura aqui, né? Talvez um zigue-zague, texto aqui. Então vamos pensar em como que a pessoa vai ler, né? Como é que é o primeiro texto? Faz anos, já fazem muitos anos, desde que a minha família adotou o Charlie. Então eu vou lá no Q1. Eu posso ter um só de textos também, né? Vamos fazer assim por enquanto. Bom, continuando aqui, a gente coloca, né, eu tenho que colocar um pouco mais perto, lembrando que eu falei que tem que ser um pouquinho mais comprimido as coisas, né? Não vai poder ser tão solto como era no outro. Mas eu acho que o tamanho da fonte, como a outra história também foi feita para ler no celular, afinal de contas é feita para o Webtoon, né, que tem a leitura para celular, o tamanho da fonte já estava pensado para essa forma. Por isso que eu estou copiando de um e colocando no outro. Essa é uma parte difícil de fazer com essa exposição aqui, para não ficar tão chato. Talvez eu tenha que usar um pouco menos de página no começo para poder fazer isso. O que eu preciso pensar sempre, e você também, é sempre no fluxo de leitura. Lembra que o olho do leitor passa de um quadro para outro sempre em zigue-zague, né? Sempre fazendo aquela volta, como eu costumo falar em todo vídeo sobre narrativa visual. O que eu não posso fazer é confundir o leitor. Eu não posso confundir ele. Ele não pode olhar para essa página e não saber o que ele tem que ver primeiro. Tem que estar muito claro qual é a primeira coisa que ele tem que ler e qual é a próxima, e a próxima, e a próxima. E esse é o desafio que eu estou passando nesse momento aqui, para tentar descobrir como colocar isso num quadrado e que ficar lógico, para ficar bem fácil do leitor entender o que ele tem que fazer primeiro, o que ele tem que ler primeiro, e depois, e depois, e depois.
Tem um detalhe que eu não falei ainda, que é importante lembrar, é que a gente tem que ter aquela primeira página. Então, essa primeira página, normalmente, quando é para o Instagram, eu gosto de colocar uma seta indicando para o leitor que ele tem que passar, né, fazer o escorregar, né, arrastar o dedo para o lado para poder continuar lendo. Nem sempre isso é necessário. Muita gente já sabe que quando tem aquele indicadorzinho do lado né, na parte do topo direito superior da página mostrando que é mais de uma, a pessoa já sabe que tem que passar. Mas a gente não pode considerar que as pessoas simplesmente vão saber, né, vão adivinhar que tem que passar. Então é bom sempre indicar com uma seta. Então eu tenho que deixar um espaço especificamente para isso nessa página também, o que complica um pouquinho mais as coisas. Bom, a gente já viu que o Q4 também não vai adiantar, né? Mas é uma primeira versão, vai. Teria que colocar aqui embaixo a seta. A seta eu posso buscar de outro quadrinho, que eu já tenho a seta pronta, né? Para que eu vou ficar refazendo? Então a gente vem aqui no Falar é Fácil, que foi exatamente onde eu fiz da última vez. Vamos buscar numa das páginas aqui. Beleza, eu já tenho a seta aqui. Opa, tem um seta copy. Ah, legal isso aqui. São esses dois aqui. Vou copiar. Aqui. Achar um espaço para essa seta. E é isso. Não é a versão final dessa página, eu vou voltar para ela para tentar repensar esse fluxo, mas eu quero mostrar a rediagramação de quadros mesmo, né? Que esse aqui são imagens e textos soltos, eu quero mostrar como eu faço quando são quadros de verdade. Então eu vou pular umas páginas e vou fazer o primeiro diálogo da história para a gente tentar usar isso montando os quadros. Então eu vou abrir aqui a página 2, mas essa não é a página 2, é só para demonstrar, e vou buscar esses diálogos aqui. Nós temos essas duas imagens, funciona do mesmo jeito que anteriormente, né? A gente tem, eu tenho eles separados no Q1 e Q2, quadro 1 e quadro 2, e aí eu venho aqui e colo. Legal. Agora começa a diagramação para os quadros, né? Eu vou pegar os dois e vou repensar. Quais são as grandes diferenças, né? O que realmente tem de diferente no tipo de narrativa de uma versão para outra? É o espaçamento entre os quadros, né? O espaçamento entre os quadros é a maior diferença entre as duas narrativas. Porque no Instagram eu vou ter como se fosse uma página de quadrinho impresso. Então o espaço entre os enquadramentos acaba sendo muito menor, né? Porque eu quero uma leitura por página, eu não quero uma leitura por fluxo vertical, né? Não quero que a pessoa vá descendo, descendo, descendo infinitamente e se perca lá nos quadros. Eu quero que ela pare numa página, leia aquela página e arraste para a próxima. Então você pode notar que eu estou mudando, né, o estilo dos quadros, não estou mantendo eles exatamente como eles eram, porque eu estou repensando a própria narrativa em si. Tem os dois mais ou menos em posições opostas. Opa, subir um pouquinho, desce. Lembrando que eu estou sempre pensando no fluxo do olhar do leitor, certo? Ok, próximo é uma seção grande, né? Era para ser uma splash, mas como eu estou tendo que diminuir a quantidade de páginas, eu tenho que trazer isso aqui, essa parte aqui, para um quadro só. Aí eu tenho que seria uma das páginas. O que eu preciso fazer agora, na verdade, é trazer os textos, né, os balões de texto. Então, primeiro, desses aqui, que são os mais simples, né, eu praticamente posso só copiar os layers que estão aqui, que eu já fiz, né, e vou trazer eles para cá. Lembrando do fluxo de leitura, onde que começa. Eu vou tentar respeitar aqui a margem de corte, mesmo sendo digital. E aí essa seta já não faz mais sentido, esse rabinho aqui, essa cauda, né, já não faz mais sentido. Bom, na verdade eu tenho que traduzir primeiro, né, antes que eu esqueça e acabe postando em inglês. Na verdade eu até poderia refazer esses balões, né, para poder encaixar melhor, mas por enquanto eu vou fazer aqui apenas a cauda. Agora vamos para a parte mais difícil, que é aquele monte de balão que a gente tem aqui. Tem que lembrar do fluxo de leitura. O que acontece aqui? De preferência esse ou aqui, tem que ser logo em seguida desse isso é tão fofo aqui. Então, para poder trazer o olhar do leitor, né, para seguir esse fluxo. Então, eu tenho que pegar, posicionar ele quase que em sequência aqui, né, talvez até ao contrário do que estava antes.
e trazer esse aqui, vou trazer de pertinho, trazer esse aqui para cá. E esse aqui para cá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou tentando construir um direcionamento do olhar do leitor. Né? Então, eu pego aqui, ele vai olhar primeiro para cá, e vai automaticamente ir para esse. A própria setinha, a própria cauda, vai trazer ele para olhar a Melanie. E aí, a primeira coisa que ele vê é um texto de novo aqui, e aí ele vai vir para cá e para cá. Então eu tenho que puxar, né, essas caudas aqui. Eu vou pegar aqui a ferramenta de Balloon Pen e vou puxar aqui. Tá? Essas caudas não são as versões finais que eu estou fazendo isso com o mouse por algum motivo, em vez de estar fazendo com o que deveria. Depois eu arrumo isso aí bonitinho. Mas você entende que eu estou buscando trazer o olho do leitor para onde eu quero? Então, o Ear Thanks Manually. Opa, isso aqui também tem que ser traduzido. Legal. Então a gente está conseguindo trazer. Então vamos trazer ele agora para o centro da visão, para o centro da página, que é os dois personagens aqui. E agora a gente vai trazer os últimos balões. Eles até vão ficar bem parecidos, né, com o que eles estão agora, só que um pouquinho mais para cima. Do mesmo jeito que a gente teve que trazer antes os balões para a posição que a gente queria, né, para dar essa impressão de dizer para o leitor que automaticamente ele está olhando para o lugar certo, que ele não está se confundindo. Né? Lembrando que é sempre o zigue-zague, que é a parte importante. Então vamos lá. Por fim, mas não menos importante, vamos fazer a cauda. Também, continuando, imagina que eu estou trazendo o olho do leitor para o meio da página e aqui eu quero continuar, fazendo com que ele siga o fluxo. Opa! Vou tentar fazer aqui com esse mouse. Aí, mais ou menos isso aí, depois eu vou arrumar melhorzinho. Eu achei que ficou um pouco confuso ainda. Daria para melhorar um pouco esse posicionamento desses balões. Talvez eu mude o texto, né? Aqui. O texto pode ser um pouco menor. Mas eu ainda achei que não ficou legal. Talvez eu tenha que puxar, na verdade, o Q3 inteiro para cá. E aí talvez eu até possa usar esse cantinho aqui. Vamos tentar. Aí é uma decisão de aumentar, né? Lembrando que eu tenho poucas páginas, eu não tenho tudo que eu quero livre, né? O Instagram ele me deixa postar 10 por vez. Então eu tenho que, às vezes, tem que ser mais sucinto e compactar tudo sem deixar tão poluído, né? Porque eu quero que seja fácil para o leitor ler, não quero que seja uma coisa muito poluída também. Mas eu posso tentar, vamos ver se eu consigo colocar, talvez, uma continuação aqui mesmo. O problema disso aqui é o fluxo de leitura. Vou ver se eu consigo dar um jeito nisso. Aqui confundiu bastante, na verdade. Talvez eu tenha que pensar em outra parte. Talvez isso aqui. Talvez tenha alguma coisa aqui. Talvez seja uma boa ideia. Agora estamos chegando em algum lugar. E agora nós temos alguma coisa. A gente só pega esse último aqui, e just freeze. Just freeze, opa, cancela. E a gente termina essa frase dela aqui mesmo. Acho que é mais ou menos por aí, né? Primeira versão dessa página ficou ainda um pouco confuso,
mas eu acho que dá para ajustar ainda melhor esses balões, dá para rever aí como que vai ficar o texto, talvez diminuir texto, mudar texto, né? O importante é que eu queria mostrar mais ou menos como é esse processo de rediagramar. Na verdade, é recriar a narrativa, né? Você pega uma narrativa que você já fez de um jeito e você recria ela inteira, repensa onde vai posicionar os balões. A única coisa que você não vai precisar fazer é redesenhar a história inteira, mas basicamente tudo que tem a ver com narrativa visual você vai ter que fazer de novo. E é trabalhoso, como você viu agora, né, nesse exemplo que eu dei aqui. Como eu falei, eu vou refazer provavelmente tudo isso que eu estou fazendo agora e vou tentar achar o melhor jeito de fazer quando eu estiver fazendo com um pouco mais de calma, né? Que aqui eu já estou há, sei lá, 40 minutos tentando encaixar essas 2 páginas, né? Provavelmente eu vou levar muito mais tempo para fazer um capítulo inteiro. Talvez, inclusive, os 4 capítulos de Finding Charlie se transformem em mais capítulos, 8, talvez, no Instagram, né? Para poder publicar lá. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso. E o que eu queria mostrar, eu já mostrei. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário, né? Eu agradeço que você tenha assistido até aqui. E não esquece também de se inscrever ou de me seguir se você ainda não faz isso, que ajuda bastante a gente a espalhar mais, a ser mais relevante nas redes sociais e no YouTube também. E se você gostou, dá uma curtida e não esquece de compartilhar por WhatsApp, por grupo de Facebook, com qualquer qualquer pessoa, na verdade, que você acha que está interessado em publicar quadrinhos na internet, webcomics, tanto no Instagram como em outros formatos também, que eu acho que esse vídeo pode ajudar bastante a pessoa a entender um pouquinho mais de narrativa visual. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.